Da lição, eu fiz algumas anotações e vou compartilhar com vocês, porque essa lição, ela é fundamental para entendermos muito o que acontece na nossa realidade hoje. E a gente ainda percebe na lição a grandeza que é ao ouvir a voz de Deus e entender quais os planos que ele tem para nós. Porque todas as vezes que o ser humano se afastou de Deus, ele deixou de ouvir a voz. Só lembra comigo, não é Deus que se afasta do homem, nós que nos afastamos dele. Deixamos de ouvir a voz dele, as coisas se complicam. Não é assim que acontece na nossa vida? A gente pensa, acha que sabe alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe nada. Né? Então, a lição vai trazer alguns pontos muito importantes para a gente, que eu anotei aqui. Primeiro, no início da lição, nós vamos abrir a Bíblia em Josué. Se você tem sua lição, acompanhe na lição, se não, pegue a sua Bíblia em Josué, no capítulo 10, o versículo 14. Vamos contextualizar essa história e o estudo dessa semana, tá bom? Você tem aqui, já abriu aí? Já está tudo prontinho? Deixa eu olhar para o rostinho de vocês. Muito bem. Você tem aqui o contexto, né? Gibeão, a cidade de Gibeão é sitiada. Eles pedem ajuda a Josué. E você vai perceber aqui que no verso 8, o Senhor diz assim a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Quem está falando isso é o próprio Deus. Você já imaginou? Quer dizer, ó, não fica preocupado, não, porque essa guerra é minha. Então, não se preocupe, porque eu vou estar com você. Eu vou estar à frente da batalha. E aí vem o verso, vamos lá para o verso 14, que é o verso da lição, tá bom? Primeiro, ele fala, né, sobre o ato fenomenal de Deus mexer, inclusive, nos astros para que tudo acontecesse mediante a vontade do Senhor. E aí ele diz assim, ó, olha a exclamação, a alegria de Josué quando ele diz: Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Veja, essa frase é o que vai nortear a lição inteira. O Senhor pelejava por Israel. Aqui você já pode incluir o seu nome, porque é Ele quem peleja por mim e por você. Coisas extraordinárias que ser humano nenhum seria capaz de fazer, Ele faz. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é totalmente possível diante dele. Mas tem um segredo que nós vamos conversar no decorrer da lição, tá bom? A gente viu também, no decorrer da lição, já entrando em todo o contexto, que quando Deus estava à frente da batalha, quando ele estava liderando o povo, era a vitória certa. Quando o povo começou a deixar de ouvir e até reclamar que era Deus quem estava guiando todo o processo, aí nós vamos começar a encontrar as pelejas físicas, porque aconteciam as batalhas. Mas quando o Senhor estava à frente, a vitória vinha de maneira sobrenatural. O que a gente tem que entender é que todo o contexto do Antigo Testamento, ele vem baseado na prefiguração do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Ali, antes de Jesus vir como um menino, nascer e passar aquele período de 3 anos e meio até a sua morte, antes que isso acontecesse, nós tínhamos também no antigo Israel juiz imediato. Deus já sabia, e quem estava guerreando contra o povo era o próprio inimigo. O inimigo usando as pessoas, os reis, todos os exércitos, muito mais fortes que Israel, porque havia em Israel armas rudimentares. Mas o inimigo usa toda essa potência
para atacar o povo de Deus. O que eu sempre vi no contexto do Antigo Testamento foi um Deus maravilhoso, cuidando, protegendo e guiando o seu povo. Você consegue ver isso? Apesar de toda a matança, de toda a guerra, porque é verdade, se você lê a Bíblia sem o Espírito de Deus, sem o autor te direcionando, você vai se assustar com tanta barbaridade. Mas ali é uma prefiguração do que vai acontecer no futuro. Ali estava sendo dito claramente, primeiro, falando sobre a graça. Vocês sabem que as manifestações no Antigo Testamento, todas as manifestações de Deus era Jesus. Era Jesus que se manifestava ali. Assim, do mesmo jeito, se manifestou aqui, para Josué. E ele batalhava em nosso lugar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. É maravilhoso entender que, sabe, e é incrível, né? Porque hoje em dia, tanta coisa tira a nossa atenção. Vocês concordam comigo? É um turbilhão de coisas. Quando você vê, percebe, você já viu 10, 15 vídeos na internet, um atrás do outro sem parar. A nossa vida é muito rápida. Eu fiquei pensando comigo, nossa, 3 horas da tarde, e nós vamos estar reunidos? Isso é milagre o nome disso. 5 horas da manhã estaremos reunidos? Isso é milagre. É o Deus que nós cremos, o Deus que tudo vê e que é capaz de fazer todas as coisas que nos desperta. Que faz com que a gente pare agora, eu estou vendo aqui o rostinho de vocês, faz com que a gente pare agora para buscá-lo, para entender um pouco mais. Nós entendemos o Deus de amor, diante do Deus, do mesmo Deus, sendo Deus das batalhas, quando eu compreendo que tudo isso gira em torno do grande conflito, onde daqui a pouquinho não haverá mais pecador, não, desculpa, não haverá mais pecado, e, infelizmente, os pecadores abraçados ao pecado, que não se libertaram dele, morrerão junto com ele. E isso vai acabar. Todo mal irá acabar. Mas nós temos que aprender uma outra lição, uma outra verdade que a lição traz para a gente, que é a de que, se eu não coloco o Senhor dos Exércitos à frente da minha batalha pessoal, eu serei uma derrotada. Eu vou perder aí. Então, eu tenho que ter essa consciência. Nós vamos entrar agora num contexto do príncipe dos exércitos. E eu queria que a gente lesse também, tá bom? Um trechinho, porque eu achei isso aqui extraordinário. Algumas vertentes cristãs, elas tratam esse texto como se o príncipe do exército fosse um anjo, alguém inferior a Deus, uma criatura de Deus, mas não é. No texto mesmo, você já tem a presença direta da atuação de Jesus no Antigo Testamento na batalha. A gente lê assim, ó, eu vou ler aqui 10, versículo 14, e a gente lê assim. Vamos só ver o contexto, né? Você tem aqui Deus aparecendo a Josué antes da destruição de Jericó. Então, você tem aqui ó, o povo de Israel caminhando a pé até Jericó, né? E passando por todos os desafios, já haviam presenciado vários milagres. E agora, nesse encontro, o que acontece no versículo 14? Respondeu ele. Vamos para a pergunta, né? Antes, para a gente contextualizar. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Pergunta que Josué fez. Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui alguns pontos importantes. Primeiro, Josué, ele se ajoelha e adora. Se fosse um anjo, o anjo teria dito: Não, não faças isso. Sou o conservo teu. Levanta, adora somente
a Deus. Ele não disse isso. Ele continuou ali. Nossa, eu me arrepio, porque a palavra de Deus é fantástica, né? É uma coisa impressionante. E, segundo, você já viu esse contexto aqui em outro lugar? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo? Aonde? Moisés, você lembram disso? Na sarça? A presença do próprio Deus. Isso é extraordinário. E nós hoje temos a possibilidade de ouvir a voz desse mesmo Deus através do Espírito Santo, no tempo em que estamos vivendo, ele falando aos nossos ouvidos de coisas muito simples. Eu vou dar só um exemplo, vocês vivem isso também. Pela graça de Deus, depois de muito tempo, fui pregar sábado passado na igreja, o mesmo tema que eu preguei hoje pela manhã. E eu estava aqui na madrugada do sábado para me preparar para sair para ir para a igreja e conversando com o Senhor. Meu óculos atual, deu um problema, ele está bem frouxo, está um óculos bem difícil de usar. Mas eu estava teimando em usá-lo. E o Espírito Santo falou assim no meu ouvido: vai lá no armário e pega o outro óculos. Vai lá no armário e pega o outro óculos. Você vai ficar sem óculos na igreja. E para eu enxergar. 5 graus, não tem nem como. E eu falei, tá bom, Senhor, estou indo agora. Peguei o anterior, porque eu sou meio que de guardar as coisas, de não me desfazer das coisas, né? Peguei o outro óculos. Ou seja, hoje, o óculos mais antigo, tenho uma dificuldadezinha com ele, porém, eu não fiquei sem óculos na igreja. São coisas. Hoje ele fala com a gente em coisas simples, em coisas grandiosas. Nós só precisamos abrir os nossos ouvidos, precisamos ouvir o direcionamento dele para tudo. Olha que coisa linda, o próprio Deus falando com o seu servo. E o que aconteceu ali no contexto do cerco de Jericó? O que o Senhor pede para Josué é algo para o ser humano incabível. Como aquela cidade fortificada seria ganha, seria sitiada pelo povo de Israel? Como isso aconteceria? Mas o que Deus diz para ele? Que ele iria ganhar a batalha. Ele iria dar todas as condições. Ele estaria à frente. Se você continuar lendo sobre a destruição de Jericó, você vai ver aí, ó, por exemplo, no capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E aí todo o contexto de sitiar, de rodear a cidade, tocar as trombetas, e que coisa extraordinária, como é que um muro daquele ia cair assim, se não fosse uma ação generosa de um Deus todo-poderoso que vence o conflito por nós. Não é assim? Muito bem, vamos passar, senão a gente não chega no fim para juntar essas ideias todas. Muito bem. A gente já viu desde o início que o que está se debatendo aqui é um grande conflito cósmico entre Deus e o inimigo, entre Deus e Satanás. É isso que a gente está vendo. Nesse contexto, nós vamos lá para a guerra no céu. Quando o anjo querubim se rebela, consegue convencer os outros anjos. E quando eu estudo sobre a guerra do céu, eu não estou preocupada de pensar assim, nossa, mas como que surgiu o mal se tudo era bom? Não estou preocupada com isso. Sabe por quê? Porque tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. Havia harmonia, havia união total, era um ambiente sagrado. Tudo que ele fez foi assim, era tudo perfeito. O que a gente tem que avaliar aqui é que quando eu rejeito o que Deus nos dá como perfeito e bom, automaticamente eu vou viver uma outra experiência. Se eu rejeito a Deus, eu vou viver outra experiência. Eu estou rejeitando aquilo. Eu estou rejeitando a perfeição. Eu estou rejeitando o que há de melhor. Eu estou rejeitando o reino sendo comandado pelo general que é Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu me coloco numa situação de fazer aquilo que desagrada. Eu me afasto. Não foi assim? Adão e Eva não aconteceu isso? Primeiro, homem e mulher se afastam. Depois a mulher ouve a voz do inimigo.
E ela entende, espera aí, tem coisas diferentes aqui do Jardim do Éden, dessa perfeição que Deus criou. Então, automaticamente, quando eu me afasto de Deus, nasce em mim aquilo que desagrada a Deus. Porque Deus deixou para a gente um presente que você viu aí na lição. O que foi? O livre arbítrio. Ele nos deu essa a liberdade de dizer sim ou dizer não. O que nós temos que entender é que a nossa resposta vai determinar o nosso futuro. E não é porque Deus quer nos destruir. É porque nós, se escolhermos o lado de Satanás, porque não há, como a lição diz, não há terreno neutro em lugar nenhum. Não há ficar em cima do muro em lugar nenhum. Se nós escolhemos, então, o lado dele, nós vamos sofrer as consequências. E as consequências nós já sabemos. Aquilo que é ruim apodrece e morre, morre, apodrece e acaba. Então, é uma escolha que nós fazemos daquilo que nós queremos para a nossa vida, se é estar ao lado de Deus ou não. E eu não estando do lado de Deus, eu estou do lado de alguém. Como disse, nada é neutro. Um filme que a gente assiste não é neutro. Um passeio que a gente faz não é neutro. Uma roupa que a gente veste não é neutra. Nada é neutro, nada. Tudo que nós fazemos, usamos, praticamos, tudo vai influenciar, vai ser um agente ou para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Não existe meio termo. A música que eu ouço, o vídeo que eu assisto, como eu trato os meus em casa, tudo vai mostrar para você qual lado que você escolheu. Se é o lado do eterno Deus ou o lado do maligno. Não existe um no meio para dizer, não, eu estou aqui, eu não vou dar opinião nenhuma, em nada. Eu sou neutro. No reino de Deus não existe isso. É sim, sim, não, não. É assim que acontece. O nosso objetivo hoje é buscar a presença de Deus de tal forma que eu sinta alegria nisso. Que a nossa vida cristã não seja um fardo. Nós temos uma visão limitada do conflito cósmico, porém, Deus que vê todas as coisas sabe muito bem de que lado nós estamos. Porque só quem conhece nosso coração é quem? É o próprio Deus. Partindo já para terça e quarta-feira, vamos falar do contexto do Senhor ser o guerreiro. Você sabe, a lição comentou sobre isso, que quando o povo passou aquele tempo todo ali no Egito, que ele sai, ele abandonou alguns costumes de Deus, daquilo que Deus ensinou para eles, passou a se contaminar com os costumes pagãos do Egito, e saem dali exigindo aquilo que faria mal para eles. Já não queriam mais que Deus fosse o regente. Por quê? Porque eles tinham os olhos agora fixos lá no faraó, vendo que tinha um homem que liderava o povo do Egito. Eles, contaminados com toda aquela cultura, passou a desejar as porcarias do Egito. Isso já nos ensina muitas coisas. Deus sempre batalhou à frente. Quando ele batalha, ele está batalhando contra demônios. Quando Deus está à frente da batalha, ele não está pensando em quantos seres humanos serão destruídos, ele está pensando em quantos demônios ele vai derrotar. Sabe para quê? Para nos proteger. Para nos proteger. Isso é incrível. A Bíblia, ela é real. Ela é viva, ela é real. Cada parte dela. Eu estou fazendo um estudo, terminei o Novo Testamento agora, em que eu anotei na minha Bíblia de estudos todos os textos que são do Antigo Testamento, que são citados no Novo. Eu fiz as anotações, já tem no rodapé da sua Bíblia, mas eu gosto de refazer aquilo que está pronto, porque é assim que eu aprendo melhor. Eu pego, às vezes, o estudo já está feito, mas eu vou buscar, vou fazer de novo, vou buscar os textos, porque eu aprendo mais e eu assimilo. A aprendizagem acontece quando você internaliza e você fala daquilo sem precisar de nenhum apoio. Aí você passou pelo processo de aprendizagem e você aprende escavando as escrituras porque ela é atual. E
Cada parte, cada frase, cada acontecimento, até números te ensina. Se você pegar a genealogia, todos aqueles nomes, eles vão te ensinar alguma coisa. O povo se esqueceu disso. Então, você vê um povo que sai do Egito, e quem estava batalhando ali com o faraó era o próprio Deus. Ele estava batalhando contra o diabo. Você entende isso? Que a gente precisa estar ligadinho com o Papai do Céu, estar junto dele, ouvindo. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos muitas vezes interpretar mal algumas coisas, sabe? E a nossa luta vai ser essa o tempo inteiro. Mas eu quero chegar no fim da minha carreira e dizer assim: Senhor, obrigado por todas as oportunidades que o Senhor me deu. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me perdoou. Por todas as vezes que o Senhor me salvou, me livrou. Obrigada por isso. Eu te agradeço e agora eu completo a carreira. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Temos que estar juntinho deles, senão nós não conseguimos discernir. Sabe, uma coisa que a lição também mostrou para mim é que a, a gente tem que ter uma ligação tal com Deus que consiga discernir se determinadas coisas que aparecem na nossa vida são para o bem ou para o mal. Porque hoje nós vivemos num mundo em que coisas aparentemente boas são terríveis para a nossa vida. Nós estamos vendo um mundo de cabeça para baixo, um mundo completamente invertido. Estão colocando princípios, valores, bases sólidas de uma vida nessa terra, uma vida em sociedade, colocando de cabeça para baixo. Nós só conseguiremos discernir, porque, não, mas eu não vou ser a favor de nenhum desses contextos mundanos. Você pode ser pego assim, ó. Às vezes, por acompanhar alguém na internet, pessoas que falam de assuntos. Quando eu falo de assuntos, vocês sabem do que eu estou falando, do prejuízo que está acontecendo nas famílias, na destruição da base familiar, homem, mulher e os filhos, e as funções de cada um. Vocês sabem, e fora outros tantos conceitos que estão sendo destruídos por aí. Nós só conseguiremos responder a isso se nosso ouvidinho estiver bem antenado no Senhor, permitindo, pedindo e clamando para que o Espírito Santo fale aqui, ó. Para a gente viver uma experiência real. Na terça-feira, a lição diz que o Senhor é guerreiro, que esse Deus de amor vai à frente das batalhas para derrubar os demônios que querem nos destruir. Vocês estavam na sala hoje, todos? Quem estava na sala aí, levanta sua mãozinha. Você viu ali o pastor passando a lição? Ele vai trazer um estudo sobre isso, de como é tenebroso e terrível. O diabo, ele é organizado. Ele coloca ali demônios para trabalhar em várias áreas diferentes nesse planeta, para derrubar a gente em qualquer lugar, do jeito que for, em qualquer momento. Por isso temos que estar preparados, vestidos com a armadura de Deus, preparados para a batalha. Porque quem vai à frente da batalha, a lição disse, o Senhor é guerreiro. O Senhor dos exércitos está à frente da batalha. Ele vai guerrear por você. Ele vai lutar por você, ele vai lutar pela sua família, ele vai cuidar de você. Olha o que está dizendo na quarta. O Senhor lutará por vocês. Quando Deus estava à frente da batalha, Israel sequer lutava. A vitória vinha sem que Israel pegasse nas lanças, nos escudos, porque Deus estava no comando. Será que isso não tem alguma coisa para ensinar para a gente? Confiar. Essa é a palavra, confiar. Quando Israel desconfiava de Deus, ele perdia ou havia morte em cima de morte. Moisés teve que fazer o quê? Colocar uma estaca, colocar uma serpente, que era a prefiguração do pecado. E quem se fez pecado por nós? Jesus, que não tinha pecado algum. Moisés levanta aquela estaca, quase um formato de cruz, com uma serpente ali. O povo, quando olhasse, seria livre das picadas e ficariam curados no deserto.
E vocês sabiam que o povo de Israel esqueceu de tudo isso? Aquela estaca estava dizendo: não se preocupem, aqui é a prefiguração do pecado, mas há alguém maior que vencerá todas as batalhas por nós e ele trará a cura verdadeira para a nossa vida. Era isso que Moisés estava dizendo no deserto. Um Senhor todo-poderoso que está à frente, mas quando não acreditamos, nós ruímos. Isso tem que estar certo na nossa cabeça. E essa questão de dependência, conversa comigo sobre isso. Essa questão de dependência é algo que tem que ser aprendida todos os dias. Concorda comigo? Em tudo que nós vamos fazer, em tudo. Depender totalmente quando está fazendo a comida, quando você está trabalhando fora, quando você vai deixar o filho na escola. Porque a dependência faz com que nós confiemos em Deus, mesmo que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Um dia eu estava correndo com um salto desse tamanho, fazendo todas as atividades. Fazia evangelismo numa igreja, meu esposo em outra. Nós tínhamos 10 igrejas no norte do Tocantins, em Araguaína, correndo, trabalhando, e um dia eu tive que parar tudo. A minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não era mais a professora de religião da escola, eu já não podia mais trabalhar, lecionar, já não realizava aquelas atividades da igreja. Minha vida, ó, virou de cabeça para baixo. Tudo que eu aprendi, que eu sabia, eu tive que deixar de fazer. Se você não tem confiança num momento desse, pode saber que o seu destino é morte certa e perdição. Porque você vai olhar para aquilo e falar: mas Senhor, eu estava trabalhando na tua obra, eu estava realizando aquilo que o Senhor queria para mim, eu estava trabalhando na tua escola. Como que, queridos, isso não é nada. Você pode aprender muito mais quando você depende totalmente dele. E quantas coisas a gente faz na independência, achando que a gente sabe alguma coisa? Não é assim? Vamos fechar então o nosso assunto? Na parte de terça-feira, eu coloquei assim, ó: Deus poderia ter deixado esse mundo nas mãos do inimigo e seguido com a sua essência criadora. Poderia. Aqui a criatura, o ser humano, escolheu ouvir a voz do inimigo, abriu todas as brechas, a porta do inferno estava sobre nós. Deus poderia ter deixado esse planetinha de nada aqui e continuado a sua essência criadora pelo universo. Mas a gente esquece que ele é um Deus de amor. E ele olhou para a gente e disse assim: não, eles são meus filhos. Eu os criei. E eu sou responsável por eles. E eu vou cuidar deles e vou trazer a solução para a vida deles. Eles vão entender no decorrer da história o quão o mal é perverso. O quanto isso traz a decadência. O quanto escolher estar longe de mim causa neles morte e destruição. Eles vão entender isso. E, infelizmente, nós teríamos que entender isso vivenciando. Porque se Deus bate o martelo ali no início, mata diretamente os anjos caídos, agora demônios. Se eles terminam, os outros anjos olhariam para ele com medo. Não o adorariam por amor. Porque ele não deu livre-arbítrio e deu, inclusive, para os anjos. Eles olhariam para ele e teriam medo dele. Deus nunca quis isso. Ele disse: eu amo vocês. Vocês são meus. Eu criei. Ele deu oportunidade. Nós teremos no céu anjos arrependidos, sabia disso? Anjos que se rebelaram e depois se arrependeram e foram recebidos de volta. O Espírito de Profecia revela isso. Eu não tenho aqui a citação agora, a página, mas posso mandar para vocês depois. Assim como teremos pecadores arrependidos, anjos também, que começaram a ouvir a voz do inimigo, mas voltaram e se renderam de novo aos pés do Salvador. E eles estão até hoje por amor a esse Deus que os ama profundamente. Deus escolheu nos salvar, Deus escolheu ser justo, Deus escolheu perdoar e nos receber de volta no seu reino. Esse é o cerne de todo o conflito, de tudo que está escrito em Josué,
e algumas outras partes que não dá tempo da gente passar aqui, mas Deus fez com que nos orientou. Tenha fé que você vai ter a vitória, porque eu vou estar à frente. Crê em mim. Você vê isso na vida de vários patriarcas ou de personagens do Antigo Testamento. Raabe, por exemplo, que história fantástica foi aquela de Raabe, né, antes da queda do muro. E você tem tantos outros personagens que escolheram acreditar e ter o Senhor à frente da batalha. E quem é que está à frente da batalha? O próprio Senhor. No contexto da lição, o próprio Jesus está à frente da batalha. Ele guerreia por nós, ele é o nosso guardião. Ele poderia ter escolhido dar as costas, porque ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser, mas ele te ama e ele me ama. E ele nos deu a oportunidade de estar hoje nesse encontro aqui juntinhos, para adorar o nome do Senhor juntos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um. Que a luz do céu irradie em todos os momentos, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Que ele te acompanhe em todos os momentos. Que a gente nunca desista desse Deus. Nunca. Por favor, nunca desista desse Deus. Eu já desisti um dia. E eu clamo a Ele todos os dias: Senhor, não deixa eu desviar os meus olhos novamente. Nunca mais. Me mantenha aqui firme, firme. Se é com prova, que eu fique firme aqui. Mas que eu não me afaste de Ti, porque o Senhor é a fonte da vida. Então, o meu desejo a todos é que a gente permaneça assim, juntinho, nos amando, orando uns pelos outros, cuidando, ouvindo a voz do Espírito, cheios dele, para que consigamos completar a carreira no tempo que estamos vivendo. Eu quero agradecer a Elô, que fez esse convite. Sabia que a Dodora estava envolvida também, não? Mas Elô inclusive, está vindo da Itália, eu não sei de qual país, mas vindo direto para cá, vindo para o Brasil. Ela vem e pediu para que nós orássemos por essa viagem, é longa, e vai passar uns dias aqui em casa no final do mês, daqui acho que semana que vem, dia 29, vai passar uns diazinhos com a gente aqui. Será um prazer, uma alegria extrema ter ela aqui com a gente. Pena que a gente está hoje numa região mais isolada, e tem poucas pessoas que têm acesso, que podem vir aqui, ou no próprio contexto mesmo, que a gente está na divisa entre o DF e o Goiás. Então, a gente fica um pouco mais afastado. Infelizmente, eu não estou grudada no distrito, porque eu gosto de morar perto das igrejas, perto mesmo. A gente morou num distrito que eu morava na rua da Igreja Central, lá em Sobradinho, era na mesma rua. A minha casa era a área de lazer da igreja. Isso era fantástico, foram 5 anos assim. E eu estou numa área mais isolada, mas ela será muito bem recebida e eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos com graça e paz. Amém? Eu faço a oração. Amém. Posso fazer a Sim, oração? por favor, Ana, faz a oração, por favor. Obrigada. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, obrigada porque o Senhor está à frente da batalha. Obrigada porque nesse grande conflito nós somos mais que vencedores em Ti. Aleluias por isso, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome porque Tu és bom. Porque a Tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu nos salvar. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso substituto. O Senhor, com essa função maravilhosa, fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Todo o Antigo Testamento já mostrava claramente que nós precisaríamos de um Salvador. O povo de Israel via isso nos sacrifícios, via isso o tempo inteiro com a manifestação da tua presença, e muitos deles rejeitaram a ti. O Senhor veio, cumpriu a missão mais dolorosa que nós poderíamos conhecer, a mais terrível de todas, mas o Senhor cumpriu até o fim por nós.
porque nos ama, porque o Senhor nos amou primeiro. Gratidão pela promessa, gratidão pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor que está com essa missão de nos acompanhar, de falar aos nossos ouvidos, de nos revelar Jesus, de fazer com que nós sejamos parecidos com Ele. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque nós não queremos te negar, nós queremos te receber, nós queremos ouvir a tua voz para que estejamos preparados naquele grande dia do reencontro. Aquele dia em que vamos abraçar esse Deus Todo-Poderoso. Aquele dia em que vamos reencontrar os nossos queridos que descansam em Cristo. Muito obrigada, porque nesse plano lindo da redenção, o Senhor Deus escolheu nos amar e nos salvar para a eternidade. Gratidão, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, todos eles. Visita-os agora, nesse momento, onde eles estiverem. Visita-os agora com o teu poder. Dá um abraço carinhoso em cada um desses meus irmãos. Eu sei que o Senhor diz a eles todos os dias: eu amo você, eu preciso de você, eu quero estar com você. Gratidão, Senhor, por esse abraço que cada um está recebendo nesse momento. Senhor, nós o amamos e carecemos, Senhor, da tua graça. Nos colocamos diante do teu altar, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém.